Agora, no Abelhudos, vocês terão o prazer, né, de conhecer a história da influenciadora Amanda Valente, que sobreviveu a um atropelamento na Avenida Paulista, em São Paulo. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Tô aqui para falar um pouquinho da minha história para vocês e muito feliz de estar aqui. Amanda, obrigada mesmo pela sua participação. Olha, então já começa, né, contando pra gente um pouco dessa história, porque a sua vida mudou muito, né, de abril pra cá. Sim, nossa, mudou completamente, virou de cabeça para baixo. Aconteceu tudo que eu menos esperava aconteceu. Mas o que aconteceu? Eu tava na Paulista e era o horário de pico, assim, umas 6h30 mais ou menos da tarde. E eu tava indo atravessar a rua pra tomar um café. E três meninos, né, de 15 anos mais ou menos, estavam parados ali perto, olhando, observando, só que eu não tinha percebido. Aí a minha colega falou, olha, eu acho que esses meninos vão assaltar a gente. Aí eu não entendi, fiquei meio confusa, porque eu falei, ué, como assim? Aí na hora que eu olhei pra trás, eles já estavam vindo na nossa direção. E aí eu não sei, eu acho que eu dei uma esquivada assim pra trás, e como eu tava muito perto da beira da calçada pra rua, e os ônibus passam bem rente ali a calçada, o ônibus pegou no meu lado esquerdo e me levou, assim. Aí eu fui atropelada por um ônibus, mas eu não tava tentando fugir, né? Foi o susto mesmo que eu tomei, porque foram três meninos, assim, de uma vez que veio com tudo pra cima da gente. Eu fiquei bem assustada na hora. E aí o ônibus passou porque o farol tava aberto, né? Então ele tava passando, ele tava certo, ele tava passando e aí ele acabou me pegando. E aí foi isso. E o que a sua amiga, aconteceu alguma coisa com ela? E os meninos, que fim que aconteceu com eles? A minha colega, ela machucou o pé, né? Mas na hora que a gente caiu, a pancada maior foi em mim, né? Então ela conseguiu sentar e tudo mais, conseguiu ficar esperando. Eu não conseguia nem levantar. Então, tipo, a pancada principal foi em mim. E os meninos, as pessoas seguraram eles até a polícia chegar. Aí quando a polícia chegou, a polícia abordou eles, enfim, eu não vi, né, porque eu não conseguia me mexer, então eu não consegui ver. Mas eles não foram presos nem nada, porque como eles eram menor de idade, eles não fizeram nada com eles, só seguraram até a gente ir embora. E aí eu não sei o que eles fizeram depois, mas até onde eu sei, não fizeram nada. E no momento ali do acidente, né, em uma entrevista que eu li sobre você, você relatou, né, da dor, né, que você não sentia a sua perna. Ali naquele momento você já imaginava que ia ser necessário amputar a sua perna? Nossa, de jeito nenhum. A hora que aconteceu, né, eu não desmaiei em nenhum momento, então eu fiquei acordada o tempo todo. E aí o que aconteceu? Quando passou o choque, né, que foi a pancada, que é muito forte, é uma dor muito forte, eu só lembro de falar pra ninguém mexer em mim e chamar ambulância, né, porque eu não conseguia me mexer. Aí eles já estavam chamando, né, já tinham chamado a ambulância e tudo. E aí eu percebi que eu não tava sentindo a perna nem a mão esquerda. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, eu devo ter quebrado a perna e a mão, porque foi uma pancada muito forte, né? E aí eu falei, olha, não mexe em mim, porque é perigoso, não pode, né, tal, enfim. E como eu tava consciente, tava tudo bem, eu não tava sangrando, eu tava toda ralada, mas eu não tava... se você olhasse assim de fora, você não via algo tão grave, você achava mais que era mais o ralado, alguma coisa assim. E o que eu tinha quebrado, né? Então eu tava tranquila nesse quesito, assim, eu tava pensando que eu ia pôr um gesso na perna, não sei, e ir embora depois pra casa. Tanto que na hora do acidente perguntaram se eu queria avisar alguém, eu não avisei ninguém. Eu falei que eu só ia avisar quando eu fosse pro hospital, quando eu chegasse lá, porque eu conheço a família que eu tenho e eu sabia que eles iam ficar muito preocupados, então eu preferi avisar quando eu já estivesse em boas mãos, assim. E aí eu tava sentindo uma dor muito forte, a dor foi aumentando, né? E eu não sentia a perna, mas eu sentia uma dor absurda. E aí, quando eu cheguei no hospital, que eu fui fazer o raio-x, aí eles viram que eu tinha quebrado a mão
Eu fiquei no HC, né? Que era perto da Paulista. Que eu quebrei o punho, os dedos e a perna eu não quebrei. Aí, só que eles viram que tinha alguma coisa errada, né? Que eu tava com uma mancha, assim, na perna, escura. Então eles falaram, então a gente tem que fazer uma tomografia, né? Tem que fazer uma tomografia da cabeça até o pé pra ver se tá tudo bem. Aí na tomografia constou lá uma mancha de sangue por dentro. Então eles viram que eu tava tendo uma hemorragia e deu trombose por causa da pancada. E aí eu tive que ir pra cirurgia às pressas nessa hora. Mas essa cirurgia já foi a da amputação ou eles tentaram salvar de primeiro momento? Aí eu fui pra cirurgia pra eles verem, né, o que eles iam fazer ali naquele momento. E aí nesse meio tempo, né, meu tio tava lá no hospital com a minha tia, que tava internada. Eu avisei o meu namorado pelo celular, a médica pegou meu celular, eu avisei ele e ela mandou um áudio pra ele também, falando que eu tinha sido atropelada por um ônibus, que eu tava no HC e pediu pra ele ir pra lá. Nesse meio tempo que eu fui fazer raio-x, fui fazer tomografia, ele chegou, meu tio também foi lá me ver e tudo. E aí eles falaram pra eles, né, pra mim não, que eu ia ter que fazer uma cirurgia de emergência e que talvez precisasse amputar a perna, porque, né, pelo que eles estavam vendo, tava muito feio. E aí eles falaram, olha, se isso for salvar a vida dela, tá aqui. Aí eles assinaram lá, o Fábio assinou, pra liberar a amputação caso fosse necessário. Eu fui pra cirurgia, eram mais ou menos umas 11 horas da noite e fiquei até quase 3 horas da tarde do outro dia. Então foi uma cirurgia muito longa. Entrou ortopedia, vascular, plástica e clínico geral. Então tinha muita gente na sala de cirurgia pra tentar resolver o meu problema. E aí a vascular fez a parte da trombose, né, pra parar ali, tirar, não sei como é que funciona, mas eles fizeram essa parte da cirurgia e depois entrou a ortopedia. Quando entrou a ortopedia, foi que aconteceu um grande problema, né, que eles fizeram uma cirurgia que abria a perna pro sangue sair, porque minha perna tava 4 vezes maior que o tamanho normal dela. Então tinha muito sangue e eles precisavam que o sangue saísse. Só que nesse momento que eles cortaram a perna, eu comecei a ter hemorragia. E aí eu tive que tomar 10 bolsas de sangue, que equivale a 5 litros, que é o que tem no nosso corpo. Então, basicamente, eu perdi todo o sangue do meu corpo e aí eu tive que tomar todo o sangue de novo. Então, eu fiquei oscilando muito durante a cirurgia, então foi um momento bem crucial, assim, pra eu viver. E depois de algumas horas, eles conseguiram me manter estável e me levar pra UTI. Então, eu não fiz a amputação de primeira, porque os vasculares falaram, olha, a gente vai tentar salvar, ela é jovem, então pode ser que a gente consiga, né, salvar a perna dela, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Ainda tá circulando sangue, então pode ser que a gente consiga salvar, mas não é certeza. E de todo jeito não dá pra fazer outra cirurgia agora, porque ela tá muito instável, o corpo dela tá muito exausto, muito, né? debilitada, né? Muito debilitada, foram muitas horas, perdi muito sangue. E aí eu fui pra UTI e eu fiquei sedada por 3 dias, né? Eu fiquei 3 dias sedada, o acidente foi na quarta, eu acordei no domingo só. Então eu fiquei bastante tempo dormindo, né? Pra tentar me recuperar, e os médicos falaram, ó, são 48 horas, as 48 horas são as primordiais pra ela, pra ver se ela vai viver ou não, se ela vai ficar bem ou não. E aí eu fui só melhorando, né? Graças a Deus eu fui ficando bem, fui melhorando. E aí no domingo eu acordei e tava lá na UTI. Aí foi que começou tudo, né? Que eu fui entender a gravidade da situação, porque até então eu fui pra cirurgia, nem lembrava que eu tinha ido pra cirurgia, né? Na hora, assim. Não, e olha que louco, né? Agora no começo da entrevista, você falou, né? Eu tava ali, né, deitada no chão, pra mim o quê? Quebrei um coloquecinho na perna, um na mão, e tá tudo bem, vou pra casa. Olha a gravidade e sem fratura, hein? Sem Esse fratura. que é o mais bizarro. Porque as pessoas pensam, fraturou, aí tem que amputar, ou por conta da trombose. E por fim, foi por conta, né, de que as veias todas, né, como você disse, deslacerou tudo por dentro. Olha que loucura! Não dá nem pra imaginar.
Não, foi muito, assim, chocante, porque quando eu acordei, eles perguntaram se eu lembrava, né, o que tinha acontecido comigo, por que eu tava lá. E eu falei o que eu lembrava, expliquei o que tinha acontecido, então repeti isso algumas vezes, né. E como na UTI não pode ficar ninguém, então minha família não tava lá na hora que eu acordei. Então os médicos que ficavam lá comigo. E aí eles me explicaram, né, que eu não quebrei a perna, mas que tinha basicamente esmagado ela. Então as veias, o músculo, tava tudo machucado. E então tava uma situação bem complicada assim para minha circulação. Como tava muito machucada, como estraçalhou as veias, assim, literalmente, a nossa veia tá ali inteira, né? As minhas veias estavam todas tipo assim, e aí o sangue não fluía até o final da perna. Tanto que quando eu cheguei não tinha caminho para percorrer, né? É isso, não tinha. Então a perna foi morrendo, né? Literalmente. Quando eu cheguei no hospital, na verdade, meu pé já tava gelado. Então, tipo, o pé já... Assim que eu cheguei... Porque demorou, né? Demorou 40 minutos pra ambulância chegar e mais 40 pra chegar no hospital. Então, tipo, demorou bastante esse meio tempo até chegar no hospital, até fazer os exames. E também isso ajudaria muito, né? Mas, infelizmente, com quem conhece São Paulo, sabe ali que a Avenida Paulista é um Deus nos acuda, né? De trânsito. É muito. E ainda era bem mais horário pra sair de lá pra chegar no hospital. Mas aí depois teve a amputação e aí também tem a parte, né, de ser colocada a prótese, né? A gente pegou esses vídeos, a gente vai colocar para vocês assistirem e você relata tudo isso nas suas redes sociais, né? E como que foi esse processo? Quanto tempo após a amputação pode colocar prótese? Então, aí o que acontece, né? Eu fiquei 15 dias com a perna e depois amputaram porque realmente não conseguiram manter a perna, né? E aí eu fiz uma amputação no meio da coxa, que já é uma amputação bem curta, e eu tive que fazer enxerto também enquanto eu tava internada. Eu fiquei 2 meses internada. Então eu tive que fazer um enxerto, porque como morreu muita pele, eu precisava fechar a ferida, né? Então fizeram um enxerto e tudo mais, e tudo isso faz com que demore mais para você protetizar, porque você precisa estar com a cicatrização perfeita para conseguir protetizar, né? Aí lá no hospital eles falavam, geralmente 1 ano, 6 meses para começar o processo, né, de protetização. Então eu não tava nem tava pensando nisso, né? Eu falei assim, vai demorar, então tudo bem, né? Tipo, eu vou viver do jeito que dá por enquanto. E aí eu tava no HC, o pessoal do HC, eles são incríveis, assim, eles fizeram tudo que eles podiam por mim. E uma dessas coisas foi me colocar direto num centro de reabilitação. Então eu saí da UTI de 2 meses de internação e já fui direto para um centro de reabilitação e fiquei mais 1 mês lá. Então no total foram 3 meses internada, seguidos. E aí nesse lugar eu ficava junto com o meu namorado, ele podia ficar lá comigo, e lá eu tava fazendo a reabilitação. Então, aprendendo a andar de novo, com a muleta, fazendo exercício de equilíbrio. Então, toda aquela parte de reabilitação eu fiz nesse primeiro mês, para eu conseguir vir para casa e ter o mínimo de qualidade de vida possível, pelo menos enquanto eu não tivesse a prótese, para eu conseguir ser independente, né? Porque enquanto eu tava no hospital, eu fiquei muito tempo deitada, então eu não tinha força no tronco, eu não conseguia ficar sentada muito tempo, não conseguia ficar em pé. Tudo isso eu fiquei prejudicada por conta do tempo da internação, né? E aí eu fui para esse lugar e me ajudou muito, porque eu fiz todo esse processo aí, 1 mês de intensivo de reabilitação. E quando eu saí de lá, eu vim pra casa, isso foi em julho, eu vim pra casa e aí eu fui conhecer o Acreditando, que é onde eu faço a reabilitação agora, né, que é um lugar que eu vou e volto pra casa, então eu não preciso ficar internada lá. Eles me convidaram pra ir lá e eu fui, uma fisioterapeuta minha do HC que me indicou para eles me chamaram, eu fui, e aí eu comecei a fazer a minha reabilitação lá, estando em casa, né? E aí nesse processo eu conheci o pessoal da onde eu fiz a prótese, e que é o pessoal do Otobock. E aí eu fui lá para conhecer a clínica, né? E eles viram que eu já podia protetizar, porque a minha cicatrização estava 100% perfeita,
não tinha mais nada que impedisse eu protetizar. E aí, como eu já tinha passado nos médicos, já tinha tido retorno, os médicos tinham falado que tava tudo muito bem, tava tudo dando certo, basicamente não tinha nada que impedisse de eu fazer, porque eu já tava indo super bem sem a prótese, né? Eu já andava, já fazia minhas coisas, já tava super equilibrada, enfim. Então eu comecei a fazer já o treinamento pré-prótese, né? Que se faz um treinamento antes de colocar a prótese. Aí eu comecei esse processo e aí iniciei a vaquinha online, porque a prótese é muito cara, né? Pra quem não sabe, a prótese é o valor de um carro, literalmente. E assim, é uma coisa muito necessária, então não tem como você desembolsar assim, esse dinheiro do nada e comprar. Então, depois de muito pensar, porque eu não queria também fazer a vaquinha, eu tava meio relutando assim, aí eu falei, cara, não tem jeito. Ficou meio envergonhada, né? Também já de toda a situação e ainda ter que pedir dinheiro, né, para as pessoas, assim. Mas é por uma boa causa e olha só, você tá aí, né, com a prótese, você mostrou também tudo isso nas redes sociais, os primeiros passos com a prótese, a parte do molde também, né, que eu achei super interessante. Porque a prótese, né, é uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir quando eu virei uma pessoa amputada. Cada pessoa usa um tipo de prótese e para cada pessoa existe um molde. Então, porque tem que ser do formato da perna dela, tem que ser da altura dela, tem que suportar o peso dela. Então, cada pessoa é um caso diferente, né? Por isso que os valores variam tanto, por isso que cada protetização é única. Igual eles falam, a minha protetização está sendo muito rápida, muito mais rápida do que o normal, né? Mas por conta da minha recuperação mesmo. Então, minha recuperação foi muito rápida. Depois que eu saí do hospital, né, foi muito rápida. Eu me esforcei para isso também. Tipo, a minha cicatrização me ajudou. Então, tudo fluiu bem para isso, né? E aí, a única coisa é que como a amputação é recente, a perna muda muito. Então, por isso que tem um encaixe provisório, que você fica refazendo ele até ficar estável para fazer um encaixe permanente, que aí você pode escolher a cor, pode escolher brilho, sem brilho, o que você quiser. E aí é a parte legal, né? Quando já passa tudo, que aí você escolhe. Eu ainda não tô nessa parte, eu comecei a usar a prótese no final de agosto, na última semana de agosto. Eu fiz a vaquinha na primeira semana de agosto e no final de agosto eu já tava protetizando. Foi super rápido. Graças, assim, aos meus seguidores também, que fizeram, assim, um mutirão. E eu atingi a meta muito rápido, assim, nem eu esperava. Eu achei que ia demorar no mínimo um mês, assim, pra bater, e foi muito rápido. 10 dias eu já tava lá fazendo a prótese, então foi. E você tem essa incrível, noção assim, do alcance, né, que você teve com tudo isso, fora, né, as pessoas que se inspiram em você, porque hoje você é inspiração para muitas meninas que estão passando pela mesma situação. Você tem noção de tudo isso? Olha, às vezes eu tenho, às vezes não. O que eu tenho, assim, comigo é que durante um período eu tava me questionando muito, assim, né, sobre o que eu vim fazer aqui, qual era o meu propósito, enfim, né, por que eu vim pra fazer de diferente. E aí, depois do acidente, eu me questionei algumas vezes, pensei, será que eu tô sendo castigada? O que será que tá acontecendo? E aí, no mesmo momento que eu pensei isso, meu namorado me repreendeu, falou, Amanda, não, não é castigo, não é. E aconteceu porque você tava lá no lugar errado, na hora errada, e aconteceu. E Deus usou disso pra fazer coisas boas. E hoje eu tenho muita consciência, assim, de que eu tenho voz pra ajudar outras pessoas que são pessoas com deficiência, não só amputados, né? Mas que eu tenho voz para isso, então para divulgar a vaquinha de outras pessoas que demoram muito tempo para conseguir o valor, falar sobre acessibilidade, que as pessoas falam que tem, na verdade não tem na maioria dos lugares, tipo, fazem mais ou menos só para falar que tem. Ajudar meninas com autoestima, que tem muitas amputadas que sofrem com autoestima, e eu lido super bem com isso, graças a Deus eu tô lidando bem com isso. Eu tenho aceitado muito bem a minha imagem, né, como eu sou agora, e então eu acho que eu tenho essa responsabilidade de ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas, a olharem a vida delas de uma forma mais bonita, entenderem que existem dias difíceis, mas a vida é boa, e que na maior parte do tempo a vida é boa, né, que os momentos ruins eles passam.
Então, eu tô aqui pra mostrar isso e mostrar também que por mais que não seja fácil, não é fácil. Perder uma perna não é fácil, é um luto que você vive. Você aprende a andar de novo, é como se você fosse um bebê. Você tem que fazer tudo de novo, aprender tudo de novo. Não é fácil, é muito difícil, mas quando você consegue, você pensa assim, caraca, se eu passei por tudo isso, nossa, então, sabe, nada mais me abala. É aquele assim. velho ditado, né? Deus não dá peso, né, maior do que a gente pode carregar. E eu acho Exato. muito bacana essa relação de você com seu namorado e o que você relata nas redes sociais, né? Porque desde o início ele estava ali na hora do acidente, ele ficou nos seus primeiros passos com a prótese, na fisioterapia, né? Até para você na parte de reabilitação para você aprender a andar. Então, assim, esse apoio faz toda a diferença na hora também, né? Nossa, com certeza. Eu falo que foi muito difícil, mas com ele ficou mais fácil, sabe? Porque eu tinha o apoio dele, o carinho dele, ele foi me ver todos os dias, então ele não deixou de ir nenhuma vez, ele ia de ônibus, longe da nossa casa, ele ia todo dia, ficava lá o dia inteiro e depois voltava pra casa e trabalhava. Então eu vi o esforço dele em me ver bem, sabe? Em querer me ver feliz, assim. Ele brinca, né? Ele fala que ele ia lá pra me dar força e quem dava força pra ele era eu. Ele fala isso. Só que é ao contrário também, né? É meio que uma via de mão dupla, assim. Um vai ajudando o outro e é isso, assim. No momento que eu descobri que eu ia ter que amputar, eu fiquei me questionando, né? Sobre a aparência, porque a gente é mulher, a gente sabe como a gente é pressionada pela sociedade pra estar sempre linda, pra estar com o corpo perfeito. E aí eu pensei, meu Deus, agora lascou, né? E eu falei assim, gente do céu. Aí eu conversando com ele, ele falou uma frase que marcou assim, e ele demonstra isso todo dia. Que ele não estava comigo por causa da minha perna, e que ele não ia deixar de me amar por causa disso. Então eu falei, tá bom. É isso mesmo. E é isso que ele faz todos os dias. Ele demonstra isso todo dia, né? Que é o mais importante. Ele não só falou, como ele demonstra. Ai, Amanda, olha, de verdade, me diverti muito. Muito obrigada por você ter participado e ter relatado a sua história aqui no Abelhudos. E espero que inspire outras pessoas que estão passando, né, pela mesma situação e que fique esse aprendizado realmente, né, de que quem ama você, ama a pessoa que você é por dentro e não uma questão de estética. Com certeza. Eu acho que essa é a mensagem, que o amor de verdade, ele supera todas as coisas. E é isso. Tô aqui para compartilhar as dores e as coisas boas e ajudar quem precisar. É um prazer poder compartilhar minha história, né, contar meu testemunho para mais pessoas. Muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz. Bom, tem as redes sociais aqui, olha, inclusive da Amanda, passe a seguir para você ficar por dentro, né? Agora da vida dela, que ela posta looks, né? Sim. Faz várias trends, posta vários reels, look, faz make, conteúdo variados. Tudo. E posto também aí. a minha vida de amputada, né? Exatamente, o dia a dia, né? Inclusive, tem todas essas histórias aí que a gente mostrou e que ela comentou, né? A parte, o processo de recuperação, de físio, a parte que ela coloca, né? Tem os primeiros passos com a prótese. Então, vai lá, siga para você acompanhar a história da Amanda. Tchau, tchau e até o próximo Abelhudos!